Para. Calma. Depois dessa sua imitação de João Kleber, esse bordão não faz sentido porque a gente tá falando de casos de família. Caso de família. No filme de hoje, o rapaz ele terá que viajar até o espaço para resolver os problemas com o pai dele. Exatamente. Isso é... Um caso de família bom aí. Um caso de família é bom. No caso a gente tá falando de Ad Astra. Após interferências magnéticas ao redor do mundo, Roy, vivido pelo Brad Pitt, é chamado para uma missão secreta, no qual ele terá que viajar até Netuno, onde reencontrará o seu pai desaparecido há muitos anos. Supostamente, né? Supostamente não desaparecido, se sabe, será que vai né? encontrar ou não? E terá que resolver aí essas paradas, esses paranauê aí, dessas Stranger interferências Things, magnéticas. Stranger Things. Bom, mas brincadeiras à parte aqui, obviamente o filme é muito mais do que um episódio de casos de família, né? Enfim, o filme tem várias qualidades, alguns defeitos também que me incomodam. Poucos. Não, acho que é mais do que poucos. Mas, mais uma vez aqui nesse canal, as águas se dividirão. As galáxias se dividirão. Mas aqui. agora é o contrário. Porque eu não gosto muito do filme, o Natan Gosto bastante. gosta bastante. Então aqui teremos pontos diferentes, mas eu acho que no final das contas a gente vai chegar no final conciliador. E a gente também tem que deixar a nossa ignorância exposta aqui. A gente não assistiu nenhum outro filme do James Gray aqui. Esse é nosso primeiro, é o filme de entrada dele, mas a Eu gente acho que viu... é uma ótima entrada, pra ser bem sincero. Mas, por outro lado, acho que isso é uma coisa até positiva nesse caso, porque se eu tivesse ficado preso aí aos outros filmes da filmografia dele, talvez eu não tivesse feito uma leitura comparada com outro filme que também é muito clássico e praticamente vai basear toda a minha análise aqui no vídeo. Mas antes, vamos falar dos pontos de linhas gerais, aqueles pontos que nos agradaram, né? Os pontos positivos, não é mesmo? Antes da gente entrar nos comparativos um pouco mais complexos. Vai tomar um tempo aí do vídeo, mas aguarde que vai ser bacana. O ponto número 1 que me chamou bastante atenção é o design de produção, a direção de fotografia, que eu achei lindíssima. Eu amo filmes de espaço, eu sempre fico muito curioso para saber como o design de produção vai conseguir resolver, né, os problemas, vai conseguir criar um universo totalmente distinto daquilo que a gente vive aqui na Terra, né? Então se a gente parar para pegar 2001, Odisseia no Espaço, é um filme com uma estética muito diferente do que se a gente pegar um Interstellar ou um High Life. Curioso você ter citado esses três filmes, porque eu acho que eles, inclusive, não só criam um universo muito diferente, mas eles conversam com a proposta narrativa desses filmes, né? Com o tom desses filmes. Então, por exemplo, o 2001 acho que é um filme mais ascético, ele é meio clean, assim, até meio classicista, assim, né? Sim, meio modernista. Também. Você vê aquela coisa bem regrada do Kubrick ali, que conversa muito com esse rigor que o filme tem. A gente vai pro High Life, acho que é um filme um pouco mais sujo, mais underground, que conversa muito com a questão dos tabus que tem no filme. Que, inclusive, foi um filme que eu tive dificuldade de aceitar de que eles estavam no espaço, que eles estavam numa espaçonave, mas enfim, chegou um momento do filme que eu comprei isso. E vai ter vídeo disso aqui daqui a pouquinho, vocês aguardem. Sim. E também quando a gente vai pro Interstellar, eu acho que é um filme mais técnico, mais científico, que conversa muito com a racionalidade que aquele filme tem. Então você vê que o design de produção ele pode dialogar com o tom que o filme quer criar. É que a propaganda do Interstellar é que era um filme racional e um filme emocional. Não, esse também, pra mim quebra né? o filme, mas a gente já volta no Mas Interstellar. enfim, e é interessante também do design de produção do Interstellar, porque algumas naves elas pareciam, sei lá, de filmes de ação. A nave parece, sei lá, o carro do Batman, né? Do tinha Dark uma Knight. tinha uma outra pegada. E o Ad Astra, ele mistura um pouco de tudo isso. Eu acho que é uma mistura, né? Aquela mistura do Brasil com o Egito, que deu certo. Mas enfim, tem umas cenas que me chamaram a atenção, que, por exemplo, que ele utiliza a câmera subjetiva, né? Ou seja, a gente tá vendo como se a gente estivesse na pele do personagem ali. E ele entra numa nave bastante hostil, um lugar desconhecido, em que ele se sente um pouco ameaçado. E conforme ele vai descobrindo aquele ambiente, a gente vai descobrindo junto. E quando a câmera vai virando, ele vai entrar num outro corredor, parece que algo vai aparecer e algo vai atacar a gente. Só comparando isso com os outros filmes que você tinha citado antes, eu acho que é muito louco que, enfim, nesses você tem aqueles personagens que são todos colegas, né? Os tripulantes, eles conhecem uns aos outros. Mas o Brad Pitt, apesar de ele ter uma aptidão técnica aí para viajar pelo espaço, todas as vezes que ele vai fazer uma viagem, ou ele tá indo pro desconhecido, né, para Netuno, sabendo ou não se vai encontrar esse pai, ou ele tá com pessoas que ele não conhece, então o tempo inteiro é como se ele fosse um intruso. Então é muito louco que você tem essa câmera que é como se ele fosse um rato entrando nesses corredores ali, que é um labirinto que ele não sabe o que ele vai encontrar no final, mas que ao mesmo tempo ele tem que prosseguir porque alguma coisa chama ele para aquele destino final. Então eu acho que faz muito sentido essa questão da câmera. E já puxando para Brad Pitt, posso dizer que homem. Que homem. Esse ano ele tá on fire aí. Caraca, não, Brad Pitt, ator maravilhoso. Você vê a obsessão. Excelente ator. Já falou, não é uma vez em Hollywood. Ele tem que ser indicado 2 vezes pro Oscar. Que homem maravilhoso. Ele é uma excelente... assim, ele
tem se mostrado... Ele sempre, eu achei ele um excelente ator, mas é assim, acho que ele tá nos melhores, na melhor fase dele. Tá nos anos estelares. Cara incrível, assim, não, bonito, ele sempre super teve, galã. né? E uma curiosidade, ele não era a primeira opção pra esse filme. Primeiro ia ser o Michael Fassbender. Só que ele foi fazer o quê? Assassin's Creed deu bem errado, né? Que o filme é uma porcaria, uma bomba. Depois o Daniel Craig, ele ia fazer o filme e acabou que não deu certo, que ele foi rodar um filme em outro país. Também não rolou. E aí o Brad Pitt, não que ele fosse a última opção, mas o Rodrigo Teixeira inclusive comentou que eles nem imaginam, que é o produtor do filme, que ele comentou que ele nem imaginava que o Brad Pitt poderia fazer esse filme. Então assim, quando chegou a opção, ele falou, porra, vamos fazer. Mas só antes da gente entrar nessa questão da comparação, eu queria só, enfim, levantar uma tendência que eu acho que é muito forte agora nesse cinema de ficção científica recente, que é um apelo muito mais pelo emocional do que meramente o técnico, ou a conquista, ou, enfim, a exaltação da pátria, que era uma coisa que a gente via muito fortemente lá depois com a corrida espacial nos anos 60 e 70, que vários filmes, tanto soviéticos quanto filmes americanos, eles tinham essa coisa da aventura, né? Como se fosse um prolongamento do western, né? Agora que a gente já conquistou o oeste, a gente vai conquistar o espaço. Então tem muitos filmes dessa coisa científica, dessa exaltação da conquista. Mas eu acho que a gente não pode deixar de citar aqui um dos grandes filmes de espaço pra mim, que eu sou muito fã, que é o Solaris, do diretor russo Andrei Tarkovsky, que é muito uma viagem introspectiva, né, pro eu do personagem, que vai muito na contramão dessa corrida espacial, desses filmes de ação, ou desses filmes de chegar até um outro ponto. Eu acho que é muito mais uma viagem pessoal. De fato, eu concordo. A gente só não pode tomar a exceção pela regra. Claro, não, ele é um ponto fora da curva. Tem muitos filmes B naquela época sim. que justamente exaltavam, se não a parte científica, a parte da aventura, do descobrimento. Se a gente for até mais para filmes recentes, você ainda vê um pouco disso, assim, o Apollo 13. Você gosta de Apollo 13? É um filme burocrático, né? É aquela coisa assim, ele tem até aquela coisa do melodrama e tudo mais, mas são filmes que ainda assim conversam com o evento, ou enfim, com a catástrofe. Tem o remake de Solaris com George Clooney que... Deus me livre! Não assistam isso nunca na vida de vocês. Enfim, mas aí a gente chega agora nesse cinema mais recente. Aí a gente tem filmes como, por exemplo, A Chegada, O Primeiro Homem. Que é maravilhoso A Chegada. Interstellar, que são todos filmes que, de alguma forma ou de outra, apesar de ter uma coisa técnico-científica muito forte, a solução deles é sempre pelo lado emocional. Às vezes eu acho que funciona pior, como por exemplo o caso do Interstellar, que eu acho que é um filme essencialmente racional o tempo inteiro, e a resolução vira emocional, que pra mim isso não Olha, conversa. Vou dizer aqui, vou levantar uma polêmica. Nesse caso, eu acho que esse filme ele trabalha muito melhor essa questão do emocional. Mas, por mais que eu não goste muito do Nolan, por mais que eu ache um diretor superestimado, e uma coisa que me incomoda muito no filme do Interstellar, que ele pega na mão da gente, quer explicar tudo de maneira excessiva, eu ainda assim acabo preferindo Interestelar. Acho que tem, fora essas duas coisas, tem muitas outras coisas que eu não gosto de Interestelar, mas enfim. Que é bem curioso, assim, porque quando eu comecei esse filme eu tava até incomodado um pouco com o fato do Brad Pitt ele não sentir muitas coisas. Ele cai da agência espacial lá da ISS. O cara é um androide. Ele, sei lá, descobre que o pai tá vivo e ele não reage nada. Eu falei assim, pô, mas como assim? Mas aí eu acho que até tem a ver um pouco com essa ideia que a gente vai falar logo a seguir, mas pra mim o filme é um longo processo pra que, de fato, no final das contas, ele assuma o emocional que sempre esteve dentro dele. E, aliás, o ideal romântico que essas estrelas do filme trazem, né? A gente tem muito no imaginário cinematográfico essa espécie de fuga relacionada a uma outra imagem muito clássica, que é o mar, que é uma imagem que sempre remete a esse escape, mas ao mesmo tempo uma imensidão que revela uma subjetividade assim externalizada, assim, tipo, a emoção fala mais alto, então a gente não consegue entender os limites, as fronteiras, os horizontes disso tudo, que eu acho que pra mim é a leitura que eu faço do final dos Incompreendidos. E aqui é mais uma vez a mesma coisa, só que em vez de você ter o mar, você tem a imensidão do espaço, uma modernização de uma imagem muito clássica que a gente usa de escape do cinema. Isso aí, galera, agora a gente chegou na parte que eu tô mais empolgado aqui nesse vídeo, porque o tempo inteiro eu tava assistindo o filme e falando assim, cara, isso parece muito esse filme. Cara, isso parece muito esse filme. Eu falei assim, mas cara... E eu já não tive tanto essa percepção. Eu falei assim, poxa, mas por que será que ele tá fazendo exatamente as mesmas coisas? Premissa, estética, os episódios que eles encontram de um filme que aconteceu há 40 anos atrás, sabe? Será que ele não vai desconstruir nada disso? E aí no final, você tem uma viradinha ali que pra mim faz todo sentido. E esse filme que eu estou falando é Apocalipse Now, filme de Francis Ford Coppola de 1979. Não, veja bem o olhar refinado desse rapaz que está ao meu lado. Eu, infelizmente, não consegui fazer esse comparativo. Talvez eu tenha visto mais o filme preto e no branco, eu não consegui olhar camadas, enfim, que estavam além das que eu estava vendo, por eu ter visto uma diferença aí bastante nos temas,
na motivação dos personagens. Eu acho que o tema, as motivações são muito parecidas e eu vou tentar aqui justificar pra vocês. E aí a gente... Bom, ele também assistiu Apocalipse Now. A gente vai... São vários pontos aqui. Eu queria primeiro, em primeiro lugar, tentar mostrar esse paralelo a partir desses todos esses pontos. Então, até mesmo algumas imagens. Muitas vezes eu vou estar falando do Ad Astra, ilustrando com o Apocalipse Now aqui em cima. E aí depois a gente mostra a desconstrução. Então a primeira coisa que eu acho que é muito parecida dos dois filmes é a premissa. Que é uma premissa que eu resumiria, sei lá, num termo, o encontro com o herói caído, né? Porque nos dois filmes, tanto o Marlon Brando quanto o Tommy Lee Jones aqui, são personagens heróicos que trouxeram, enfim, láureas aí para os Estados Unidos, para a sociedade, e em algum momento acaba desacreditando da humanidade, né, que vê que a sociedade acaba sendo movida pela ganância, que coloniza a Lua, que mata os outros personagens ali por recursos, e que acaba se tornando meio que um guru religioso ali, um líder fanático, que controla um bando ali que segue ele piamente, mas que a gente vê também que tem uma ética bastante questionável. Mas, por exemplo, no Ad Astra, o foco está no personagem do Roy, que é o filho dele, que é um personagem que está em ascensão, que ele já fez várias coisas boas para a carreira dele, e que ele viaja para esse espaço para encontrar o pai dele, que de fato é esse personagem que está decadente, e que eles vão se chocar. Mas eu não vejo o pai dele, Tommy Lee Jones, como o personagem central da trama. Mas voltamos para Apocalipse Now. Quem que é o protagonista daquele filme? É o Marlon Brando? Não é. Não é é. o Capitão Willard, que também está em ascensão. Sim, faz sentido. Que está subindo esse rio ali. Conforme ele vai subindo esse rio, ele vai entendendo a desumanização a cada ponto que ele para, até chegar lá no Guru, que também está em decadência, e aqui também, ao invés de você subir um rio, o que ele faz? Ele vai subindo o sistema solar pelos planetas até chegar ali na decadência. E nesse meio tempo também encontrando a desumanização que vai fazendo ele se questionar se de fato quem tá certo não é o cara lá no final e não o governo que mandou matar, que mandou, enfim, acontecer qualquer coisa. Faz sentido. 1-0 pro brincadeira, isso é uma competição. Mas interessante, faz sentido. E aí eu acho que a gente já vai para um segundo ponto que também eu acho que tem muita similaridade aí com o Apocalipse Now, porque eu tava falando dele de ponto em ponto e a cada vez mais ele vai encontrando personagens mais desumanizados. Eu resumiria esse segundo ponto num termo que, sei lá, seria não se afaste da missão principal. Por quê? Tem um dos momentos que eu acho que é crucial lá no Apocalipse Now, que é quando ele tá lá com o barquinho dele subindo o rio e eles encontram um barquinho de comerciantes. Sim. Aí ele fala, não, vamos seguir com a nossa missão. Mas qual que é a sua missão? Ah, não posso contar, é classified. Aí, não, nós vamos parar se você não contar a sua missão. Eles não contam, eles param ali e acontece aquele desastre. E nesse filme a gente tem os babuínos, então acho que até episódios de parada pra mostrar essa desumanização, de fato, também são muito similares. Nossa, já me convenceu. Esse homem sensato, ele já me ganhou. Terceiro ponto, então, que eu acho que é uma coisa até que você tinha comentado comigo que não tinha curtido muito no filme, que é a questão do voice-over. Não gosto do voice-over. Voice-over é uma coisa difícil de se usar no cinema e eu acho que muitas vezes é uma muleta para conseguir expor aquilo que a imagem não mostra, né? E nesse filme eu acho que não chega a ser algo que me incomoda muito. Eu acho que não perde a experiência do filme. Tem alguns voice-over ali que eu acho que não precisaria existir, porque eu acho que ele fica um pouco redundante, mas tudo bem, eu acho que o filme passa com isso. Eu sei que você gosta do Apocalipse Now, né? Tipo, gosto muito. Pra caralho. Não, sim, gosto pra caralho, eu acho que é uma obra-prima. E eu até sei, antes de você me... Posso tentar adivinhar o que você vai me dizer? Pra saber, pra você explicar o porquê que você gosta desse voice-over, porque é o ponto de conflito ali do personagem, onde ele se questiona o tempo inteiro se as ações que ele está realizando, essas ações elas fazem sentido se ele tá indo pro caminho correto. Exatamente, eu não acho que seja um voice-over descritivo. Eu acho que é um voice-over bastante niilista, porque muitas vezes ele tá movido por um sentimento que a gente tá vendo lá em tela, aí ele comenta uma outra coisa completamente diferente e ele vai realizar uma terceira ação. Se você parar pra pensar, até faz sentido na questão de que esse voice-over ele seria meio que a voz da emoção e esse personagem que se mostra pra sociedade seria a racionalidade. Faz sentido total. Então... vai ser me ajudando aí com o meu ponto. Acho que além também do linismo, existe um cunho meio filosófico das frases dele, enfim, dele se questionando não só como indivíduo, mas de indivíduo pertencente àquele espaço social que, enfim, eu até anotei várias frases que ele diz ali que eu acho que sairiam perfeitamente da boca do Capitão Willard do Apocalipse Now. Então, por exemplo, tem uma vez que ele fala assim, o Brad Pitt, eles estão me usando, god damn it. Não sei se eu vou libertá-lo ou se vão me libertar dele, quando ele se refere ao encontro com o pai dele. E aí você vê, pra mim esse God damn me pegou muito forte, porque ele fala com asco. Saigon. Shit.
Então acho que assim, são personagens que se questionam frente à sociedade que estão ali, ao mesmo tempo se Então, posicionando mas naquele espaço. Eu acho que, não sei se eu embarquei tanto nessa, porque, por exemplo, quando você pega o Solaris, que é um filme também que ele tem muito essa questão do personagem discutir com ele mesmo e com aquele fantasma da mulher dele que ele tanto ama, e tem os Vossoffs ali, eu acho que as questões, eu acho que o filme ele propicia esses discursos, esses diálogos um pouco mais filosóficos. E pra mim, dentro daquela atmosfera, ele faz um pouco mais de sentido. Nesse filme, eu não sei se ele consegue ser tão eficaz assim. É que eu acho que a sua justificativa já me ajudou nisso, porque, como a gente até estava falando, né, a ficção científica, a guerra, são ambientes muito masculinos, de muita testosterona. E aí, um escape que ele teria para emocional não pode ser externalizado. E como é que a gente externaliza isso? Através de um ponto de vista mais subjetivo, que seria o voice-over. Então, acho que essa voz querendo tomar curso ali, mas é sempre censurado por uma sociedade que fala, Sim. não, você não pode ter emoção porque você é homem. Foi como eu te falei, eu acho que assim, ela em alguns momentos, eu acho que ela acaba sendo um pouco redundante, porque eu acho que o Brad Pitt ele é um ótimo ator e tem momentos que ele se mostra bastante incomodado, que ele se mostra bastante em dúvida se o que ele está fazendo se é certo ou não. Então eu acho que o corpo, a feição dele já mostra isso em alguns pontos, eu acho que voz-off talvez não precisaria pra mim. É que é aquela coisa, né? Senão a gente nunca pode usar voice-over no cinema. Não, eu não, acho de que forma esse, alguma. a gente critica tanto voice-over, eu acho que esse é justamente um caso que o voice-over é muito bem utilizado. Não, foi o caso do, por exemplo, Taxi Driver, o voice-over é maravilhoso. Se a gente pegar o Solaris mesmo, tem um voice-over maravilhoso. Eu acho que assim, tem filmes que conseguem utilizar bem isso, eu não sou contra o voice-over. Como no Em Trânsito a gente comentou na época. Eu acho que Exatamente. os voice-overs que são mais interessantes é quando você vê justamente esses que lidam com uma dialética das coisas, né? Enfim, essa racionalidade da ação, do que você está querendo mostrar, mas uma subjetividade do indivíduo, enfim, como essas coisas elas se conflitam o tempo inteiro e acabam gerando um outro sentido, justamente Com certeza. a dialética. O quarto e último ponto que eu vejo esse paralelo aí muito grande com o Apocalipse Sinal é a questão estética. E aí eu falo sobre uma coisa de filtros de cor. Conforme a gente vai entrando nesse rio, passando por esses pontos, encontrando cada vez mais insanidade, cada vez mais desumanização, esse filme vai ficando cada vez mais escuro. Ele começa, o Apocalipse Sinal, começa mais branco, com tons bastante claros, assim. Ele começa a ficar mais amarelado, mais alaranjado, até terminar num preto, que é quando a gente encontra lá o Marlon Brando. E nesse filme acontece exatamente a mesma coisa. A gente tá até mais, né? Antes do branco, a gente tem, sei lá, o verde das florestas, o azul do céu que a gente tem lá no começo do filme. E conforme a gente vai passando o decorrer do filme, a gente vai ficando para amarelo, laranja, até chegar no preto. Então eu vejo também uma conexão estética da coisa. Outro ponto estético também, eu acho belíssimo nesse filme do Ad Astra, é a questão das transparências, da dupla exposição. É uma coisa que parece que tem uma certa obsessão em fazer, que também acontece no Apocalipse Sinal. Que é assim, né? Que a gente tem o famoso começo plano, do filme, né? ali. Que é do ventilador com um helicóptero e tudo mais. Mas esse filme ele tem muito essa questão dele, do reflexo dele no vidro quando ele tá olhando pro espaço, no reflexo dele quando ele tá olhando aquela tela semi-transparente do pai dele falando, e aí você consegue ver a imagem dos dois ali. Então o tempo inteiro o filme coloca esses dois personagens em conflito, né? Que é em justamente confronto. esse duplo, né? Exatamente, essa dupla da fisicalidade, talvez, sei lá, uma espiritualidade que acaba ali e aqui transbordando. Outra coisa também que é legal ressaltar, as cenas de ação do filme do Ad Astra são muito boas, elas são tensas. Lá no começo ele já começa com um tiro, porrada de bomba, quando ele começa naquela nave espacial e depois uma perseguição na Lua também, que é uma excelente cena. A cena dos macacos também na nave, enfim, ele consegue criar, ele tem pontos de respiro que eu acho que são muito bons, né? Porque ele tem aquela parte do drama, depois ele tem essa parte um pouco mais introspectiva, e depois ele vai para uma parte de tensão e de ação ali. Só pra juntar de novo com a questão do paralelo aí, que você já deu uma escapada, eu acho que na verdade nem tanto até, porque conversa até também com uma progressão de tonal assim, do Apocalipse Sinal, também porque o filme ele começa bastante gritando, e conforme a gente vai entrando cada vez mais nessa espiral de insanidade, o filme vai ficando cada vez mais quieto, cada vez mais introspectivo, justamente quando a gente encontra esse personagem ali no final, e que inclusive, já deixo aqui o aviso de spoilers dos dois filmes, né, porque vai similar. Ah não, pelo amor de Deus, se você vier, ó, escuta aqui, se alguém nesse vídeo vier me reclamar de spoiler de Apocalipse Sinal, você toma vergonha na sua cara e vai assistir o filme. E vai assistir ao filme. Enfim, mas o que eu queria dizer é que quando a gente de fato encontra esse personagem, esse guru aí,
o Marlon Brando ali, ele tá sempre encoberto por sombras, de uma forma até meio que onírica, meio deítica ali da coisa. E quando o Brad Pitt encontra o pai dele, como é que ele tá? Ele tá ali no alto, a gente tá vendo tudo de baixo. O Tommy Lee Jones, ele fala com uma voz meio ecoada, como se fosse um deus. tomando ali o espaço. Mas enfim, a gente criou aqui todo esse paralelo. A gente não, né? Mas assim, os louros para o Sr. Nathan, eu só aqui... Concordo ou não concordo? Eu concordo, eu acho que faz sentido. E também se não concordar, isso. também não tem problema. Enfim, até esse ponto, apesar de todas essas conexões, eu tava achando um filme medíocre. Por quê? Ok, ele faz todo esse paralelo com um filme que é clássico, uma obra-prima do cinema, mas a gente já viu esse filme 40 anos antes. Pra que a gente vai querer ver o mesmo filme mais uma vez, só recontextualizado? É um caso de família no espaço com Apocalipse Sinal. Exatamente. Só que aí o que acontece? O grande ponto pra mim que acaba separando os dois filmes é justamente... E que separa as opiniões também. É justamente essa questão da emoção. Porque, enfim, no filme do Apocalipse Now é uma questão niilista. A gente chega no final do filme e ele se transmuta ali, o personagem toma o espaço do outro, como se a desumanização, depois de ele passar por todo esse percurso do rio, também acabasse sendo imbuída dele ali. Ele fala assim, a humanidade não tem chance mesmo, eu vou me tornar de fato aquele guru, porque é isso que eu acredito, e enfim, professar minha palavra. Nesse filme aqui, isso não acontece. Por quê? Porque existe a emoção. E aí que entra o problema de todos com o poder da palavra. Agora, a grande láurea do filme. Cara, eu acho o final... ruim. Eu acho um final extremamente burocrático, extremamente piegas. Assim, esse filme é um filme de estrutura bem clássica hollywoodiana, assim, tem a jornada do herói, começo, meio e fim muito bem delimitados, e tem um final de super conciliação, cara, que eu acho muito... Acho que perde... Eu acho que, assim, o filme cai pra metade pra mim, pelo último ato ali. São diálogos extremamente expositivos com o pai dele, são diálogos que o tempo inteiro... e até a música me incomoda um pouco, são diálogos que o tempo inteiro ele quer te emocionar, quer trazer essa questão da relação do pai com o filho de novo à tona, e criar uma tensão excessiva entre os dois, e aí a despedida deles, aí a volta dele pra mulher dele, que também é um outro ponto que a gente não discutiu aqui, mas eu acho que a presença dela no filme é dispensável. Mas, então, assim, eu acho pra não te tirar razão, eu concordo com duas coisas. A primeira é essa questão da Liv Tyler, que eu acho que ela é super dispensável de fato. Pra mim, não vejo sentido da Liv. Pô, só pegou ela. Parece que a impressão que eu tenho é que só pra relembrar de filmes de espaço, tipo Armagedon, cara. É isso aí. E a segunda questão é o monólogo final, que eu acho que assim, se terminasse ali com ele dando a mão saindo da nave, eu acharia o filme perfeito. Com exceção da questão da Liv Tyler ali. Mas aí ele tem aquele monólogo que precisa conciliar e tudo mais, eu concordo que talvez tonalmente esteja um pouco excessivo. Um pouco muito. Bastante excessivo, eu concordo. Mas até mesmo pelo que a gente estava discutindo, a emoção perpassava o resto do filme integralmente. E eu acho que aqui esse é o grande momento de catarse, de quando ele de fato vai tomar conta dos personagens. E por que eu acho que é uma grande quebra pro que acontece lá no Apocalipse Now? Você vê que no Ad Astra tem um momento ali que a SpaceCom, que acho que é a empresa ali vinculada ao governo, que controla as viagens espaciais, tudo aí, ela quer tirar o Brad Pitt porque acha que ele tá muito envolvido emocionalmente com a causa ali, que, enfim, não tem racionalidade. Sabe o que eu achei um pouco estranho, um furo? Que talvez... Por exemplo, aquela moça, eu não entendi muito bem qual era o papel dela, que conversa com ele, e do nada ela tem carta branca pra ir lá falar com ele, do nada sair, pegar um carro, levar um cara que era extremamente importante. Que antes disso, ela acompanha o Brad Pitt até determinado ponto e eles falam aqui, você não pode mais passar. Exatamente. E aí, do nada, ela volta, ela ganha um grande protagonismo, revela um grande segredo como se ela fosse algo mais importante, pega o cara, tira ele de uma prisão, leva ele num carro e tá tudo bem. Eu pensei assim, ela simplesmente é só uma pessoa que foi mandada ali pra jogar com o psicológico dele pra saber até onde ele vai. Eu achei que ela era parte de uma prova e que isso ia ser revelado em algum momento, só que não. Ela simplesmente queria fazer a vingancinha dela e usou o Brad Pitt ali. Eu achei assim... confesso que teria que pensar mais. Eu achei de assim... imediato, se eu tivesse que justificar, eu tentaria pensar dessa forma mais alegórica, assim, é um personagem que representa a emoção dentro dele, fiscalizada, que vai levar ele pra aquele espaço. Eu achei isso um grande furo de roteiro, eu achei, precisava acelerar o filme, que já é um filme grande, pra ter aquele longo trama ali entre ele e o pai, que também o filme me parece que tem vários finais. Quando tá chegando no final, não acaba o filme. Aí tem mais, vai no drama, lá, aí... O filme vai acabar aqui, não acaba, aí o filme se estende mais,
e acaba da pior forma possível, eu acho. Entendo, concordo, tem que pensar mais a respeito sobre Sim. isso, mas você foi com a Ruth Nega aí nesse desvio e você tirou a parte que eu ia explicar, porque eu acho que a emoção é importante pro final do filme. Eu me emocionei também. Então tá certo, então você tá coerente na sua posição aqui. Então aí, tanto a Space Con, que eu tinha falado, quanto o Apocalipse Now, ele justamente escolhe um personagem que é muito movido pela racionalidade, como a gente vê nesses momentos aí de colonização da Lua, toda racionalidade acaba levando a uma certa ganância. Então, se a gente tivesse um personagem essencialmente racional, o Brad Pitt acabaria como um Capitão Willard no final, acabaria tomando o posto do Tommy Lee Jones naquela nave espacial. Só que até mesmo tem um momento que eu acho que é muito curioso, que ele faz uma avaliação psicológica ali e ele é reprovado. Só que é justamente quando ele é reprovado por uma avaliação psicológica racional, criada, enfim, por órgãos racionais, que é o que ele está mais capacitado, porque a emoção está falando mais alto, é quando ele tem a maior arma para de fato ir lá e trazer o personagem de volta. E aí acho que até tem uma desconstrução estética, né? Porque a gente estava comentando que esse filme vai se encaminhando cada vez mais para uma paleta mais escura. Eu acho que quando tem essa grande prova da emoção que existe dentro dele, o filme toma o caminho contrário e volta lá pro começo. Tem um momento lá que quando ele tá chegando na Terra tem um clarão de luz branca. Aí volta para aquele começo. Quando ele pousa na Terra, abre lá, a gente tá vendo a nave caindo e tudo mais, o que a gente vê? O verde e o azul. Então é como se toda aquela desumanização que estava presente naquela acidez do laranja, do amarelo, do preto, acabe voltando por conta dessa coisa da natureza, do verde, do azul. Não é um filme que ficará no meu imaginário por muito tempo, não é aquele filme que eu vou lembrar, é um filme que, sei lá, daqui 1 ano e meio eu não utilizaria ele como uma referência, provavelmente, só se a gente for falar de outro filme de espaço, pontualmente uma coisa ou outra. Eu acho que ele tem pontos positivos, mas é um filme mediano. Bom, o que eu queria dizer é que o James Gray começou com o pé direito aí no meu coração. Eu achei tocou a minha subjetividade e espero encontrá-lo muito em breve. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado deste longo vídeo, como esse longo filme é. Muito obrigado e até a próxima. Isso aí.